Olá pessoal, tudo bem? Essa vai ser a nossa última aula mais comum desse ano, porque o quarto bimestre vai encerrar hoje e a partir da semana que vem a gente começa a focar nas recuperações de quem ficou sem nota. Então, para você que fez todas as atividades até aqui no quarto bimestre, que fez a AP, pode ficar tranquilo, você vai estar com presença, vai estar com nota, não se preocupe. Na semana que vem, eu vou postar uma nova recuperação para o pessoal que perdeu o primeiro bimestre e vou fazer um horário para vocês na quinta-feira para a gente fazer um meet e, na verdade, na sexta-feira, que é o dia que eu posto, para a gente fazer refazendo. E na semana que vem vou fazer um meet na sexta-feira para quem tiver com dúvidas nessa recuperação poder tirar dúvidas e tal. Você que tem nota no primeiro bimestre, mas quer aumentar a sua nota, ou simplesmente quer rever esses conteúdos, você é muito bem-vindo no nosso Meet. E você também pode fazer os exercícios para aumentar a sua nota, que vai contar ponto sim, tá? Mas não é obrigatório fazer. Se você já tem nota no primeiro bimestre, pode deixar a nota que já está, ou você aumenta a nota que você tirar na prova, tá? Bom, nessa aula então a gente vai falar sobre o código genético, que eu já tinha explicado para vocês, mas teve muita dúvida, então a gente vai rever. E as mutações, que é um assunto que a maioria de vocês não viu, só viu mutações quem fez um Meet comigo umas semanas atrás. Então, esses são os conteúdos e habilidades que a gente vai abordar. Código genético universal, como é que funciona a biotecnologia, que tipo de tecnologias que a gente tem relacionada com DNA, por que isso é tão importante, e o que a gente pode fazer isso, qual é a relação que isso tem na nossa vida cotidiana. Eu vou começar essa história do código genético com um projeto que surgiu nos anos 90, que é o projeto Genoma. O código genético, a ideia das letras e por aí vai, a gente já trabalha há décadas, tá? Mas aconteceu uma coisa muito interessante nos anos 90, que foi a criação dessa iniciativa chamada Projeto Genoma, que era um grande consórcio, uma grande união de laboratórios de vários países que buscavam sequenciar o DNA completo de várias espécies, incluindo o humano. Então, entre os muitos projetos genomas que surgiram, e aí tem o projeto Genoma Humano, que é sobre a nossa espécie, aí tem o projeto Genoma Neandertal, o projeto de Camundongo. Então, esses aqui são os animais, plantas e micro-organismos que a gente já sequenciou ou está terminando de sequenciar e dão alguma noção de como esse trabalho é um trabalho gigantesco, porque o número de espécies que a gente tem é imenso. Então, foram selecionadas várias espécies por motivos diferentes, seja por facilidade de trabalhar com o DNA dessa espécie, seja pela interação que eles têm com a gente. Então, por exemplo, o chimpanzé comum, ele foi sequenciado porque nós temos uma semelhança genética muito grande com eles. Bom, o projeto Genoma Humano, que é o mais interessante para a gente, ele começou em 1990, tinha mais de 5 mil pesquisadores trabalhando em conjunto, em 250 laboratórios e usando um orçamento de bilhões de dólares. É interessante que a tecnologia de ler o DNA e sequenciar o DNA, de 1990 para cá, ela sofreu saltos tecnológicos absurdos. Então, algo que a gente levou 10 anos para fazer lá nos anos 90, hoje se faz em um ano, ou até menos. Tá? Mas foi justamente toda essa pesquisa, o projeto Genoma não foi só uma tentativa de ler o DNA humano, mas também tinha várias parcerias que foram desenvolvendo as técnicas necessárias para fazer isso. E hoje a gente tem essas técnicas bem consolidadas graças a esse esforço que foi feito. Então, nós tivemos 18 países investindo pesado nesse projeto, mais outros países com apoio, fazendo trabalhos paralelos com técnicas, testes e por aí vai, e padronizações. Tá? Um desses países é o Brasil. O Brasil participou do projeto Genoma Humano e esse projeto ele começou a chegar perto do seu final em 2003, quando o nosso genoma foi lido 99%, com uma precisão de 99,99%. Tá? Isso quer dizer que todos os humanos têm o DNA idêntico? Não, nós temos pequenas diferenças no DNA, que é por isso que a gente não chega nessa precisão de 100%. Tá? Porque tem algumas porcentagens, as letras são diferentes de pessoa para pessoa, que é por isso que as pessoas são diferentes. Tá? Mas o grosso do nosso DNA, a enorme maioria dos nossos bases nitrogenadas estão nas mesmas posições.
Mas por que teve todo esse esforço? Por que foi feito isso? A ideia original, os objetivos originais, era você identificar os genes de algumas doenças, porque se você já soubesse de antemão que aquela pessoa tinha o gene que causa aquela doença, você poderia não só acelerar o diagnóstico, como começar a tratar antes da doença se manifestar de maneira grave. Então, nós poderíamos usar a terapia gênica e algumas outras técnicas para tratar essas pessoas e talvez até curar. E isso seria possível porque a gente poderia tentar substituir esses genes que estão errados. Então, também foram desenvolvidas depois técnicas de você inserir genes nas pessoas para tentar consertar isso. Eu vou falar sobre isso no final da aula. Outra coisa importante era a gente identificar genes que não tivessem essa relação causal direta, mas genes que facilitam certas doenças. Então, por exemplo, digamos que nós podemos achar alguns genes que faz a pessoa ter uma propensão ao infarto. Então você já avisa a pessoa e ela leva um estilo de vida que busca evitar aumentar esse risco. Mas beleza, gastaram bilhões de dólares, 13 anos de vida, 250 laboratórios direcionados para isso, para descobrir uma sequência de letrinhas no DNA da espécie humana. O que essas letrinhas vão servir? Como é que você pode pegar esse monte de letrinhas e converter isso numa informação que pode te ajudar a curar doenças e coisas do gênero? Bom, essas letrinhas vão servir porque a gente conseguiu interpretar o código genético. A gente consegue perceber que a sequência de letras forma uma espécie de linguagem ou de um código que carrega uma mensagem. Então, a gente chamou essa linguagem dos genes de código genético. Como é que funciona isso? Cada 3 letrinhas no DNA sempre vão gerar as mesmas 3 letrinhas no RNA mensageiro, porque elas são complementares, lembra? O A só encaixa no U, C com G, G com C, T com A, por aí vai. Então, como essas letrinhas são específicas, 3 letrinhas no DNA sempre vai acabar com as mesmas 3 letrinhas no RNA mensageiro, as complementares a ela. Quando essas 3 letrinhas no RNA mensageiro, que é um códon, elas sempre vão encaixar no mesmo RNA transportador, que é aquele que tem o anticódon. Lembra do RNA transportador? Que ele tem um formato de cruz e tem 3 letrinhas embaixo. Então, esse RNA mensageiro, com essas 3 letras, sempre vai encaixar no mesmo transportador. Esse transportador, que é específico para aquela sequência, sempre traz o mesmo aminoácido. Portanto, essa trinca, se você conhece uma sequência do DNA, você já consegue prever lá na frente qual vai ser a sequência do aminoácido, certo? A sequência é direta, não tem variação. Então são, sei lá, AAA no DNA, sempre vai terminar com UUU no RNA mensageiro. Isso sempre vai escolher o transportador que tem AAA, porque é sempre de encaixar, lembra? E esse transportador AAA sempre traz o mesmo aminoácido que o aminoácido X, tá? Dessa forma, você sempre vai olhar o DNA ou o RNA mensageiro e falar assim, opa, esse cara aqui é o cara que traz o aminoácido tal. Tudo bem? Então, a gente pode afirmar que esses aminoácidos são codificados por trincas de bases, tá? A gente geralmente trabalha com a trinca do RNA mensageiro. Essa trinca, que é um apelido, o nome oficial é códon. Então, cada códon, cada trinca do RNA mensageiro define um aminoácido específico, certo? Porque ele sempre pega o mesmo transportador e o transportador sempre traz o mesmo aminoácido. Então, o códon UCG, por exemplo, sempre vai trazer o aminoácido serina. O códon GUU sempre traz o aminoácido valina. É assim que os cientistas conseguem interpretar o código genético, então. O importante é, para facilitar a nossa vida, foi feita uma tabela que te mostra cada 3 letrinhas do RNA que aminoácido que vai dar. Essa tabela é importante porque ela aparece muito em exercício de genética, seja a tabela inteira ou seja um pedacinho da tabela. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente lê essa tabela em 3 passos. E para você ler essa tabela, você vai usar as 3 letrinhas então que estão no seu códon, na sua trinca. Então, o primeiro passo você vai fazer usando a primeira letra. O segundo passo,
você vai fazer usando a segunda letra, o terceiro passo usando a terceira letra. Então a tabela é mais ou menos assim, ó. Você tem essa tabela de código genético dos seres vivos. Pode ser que o vestibular venha só uma coluna? Pode, tá certo? Pode ser que ele traga essas 4 aqui e apague o resto. Não tem problema. Ele sempre vai trazer a parte da tabela que você precisa para aquele exercício, tá? Ele pode ter cortado a tabela para economizar espaço, economizar tinta e dinheiro. Mas, se der a tabela inteira ou em pedaços, você vai conseguir resolver do mesmo jeito. Então, essa tabela, como é que ela funciona? Ela funciona tipo uma batalha naval. Então, o que você vai fazer? Lembra que eu falei que eram 3 passos? Então, tá aqui, ó, primeira letra, segunda letra, terceira letra, tá bom? Então, o que é o primeiro passo? É eu pegar a primeira letra da trinca, primeira letra do códon, e achar ela aqui, ó. Então, no meu caso aqui, na minha trinca anterior, é AUG, beleza? Então, vamos procurar ele aqui, ó, letra A. Letra A tá aqui, ó. Deixa eu fazer a anotação aqui para ajudar a gente, para não ter que ficar voltando. Então, eu quero estudar aqui a trinca AUG, certo? Então, primeiro passo, primeira letra. Letra A, tá aqui. Então, se eu achei a primeira letra, é alguém que está na frente da primeira letra. Então vai ter que ser um desses que estão na frente dela. Tipo batalha naval, sabe quando você jogava batalha naval? Que era A2, aí você tinha que achar a linha do A, a coluna do 2. Que é a mesma coisa. Só que eu tenho 3 letrinhas. Então, beleza, já achei a minha linha aqui, ó. É uma dessas, todas essas palavras, pode ser qualquer uma delas. Para fazer o segundo passo, eu vou usar a segunda letra. Então, o segundo passo vai me dar a coluna. Então, eu tenho aqui, ó, a segunda letra é U. Então, eu vou usar essa coluna, certo? Então, tem que ter alguém que esteja na frente do A e embaixo do U. Os únicos que estão na frente dos dois são esses 4 aqui, ó. Então, tem que ser um deles, tá certo? Não pode ser ninguém aqui porque não está na frente do U. Não pode ser ninguém aqui porque não está na frente do A, tá bom? Só que eu tenho 4 palavrinhas diferentes. Eu vou usar a última letrinha para descobrir qual delas é. Então, no caso aqui, ó, o G. O G é a terceira letra, certo? Terceira letra do códon. Se o G é a terceira letra, então eu vou achar o G aqui, ó. O G não é a letrinha de baixo? Então, é a palavrinha de baixo. É a metionina. É aquela que está na frente do G, tá certo? Por que não pode ser essa aqui? Porque ela não está na frente do G, ela está na frente do U. E por que não pode ser essa? Está na frente do C, tá certo? Então, você vai fazer isso em 3 passos, toda vez. A, U, G. Frente do A, frente do U, frente do G. Ah, mas e se fosse G, A e C? Sei lá. Vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui, fazendo de verde agora. Primeira letrinha G. Então, tem que ser alguém que está na frente do G. Então, é alguém nesse grupo todo aqui, ó. Tá certo? Segunda letrinha A. Opa, tem que ser alguém na frente do A. Então, vamos lá. Na frente do G e na frente do A é uma dessas 4 aqui, ó. A última letrinha é a C. A C não é a segunda letrinha? Então é a segunda palavrinha. Ácido aspartico. Tá bom? Então, vamos testar aqui. Vamos fazer esse exercício. Quando eu falar já, você pausa o vídeo. Aí você pega uma folhinha de caderno e tenta aí achar de cabeça. Tá certo? Não precisa copiar a tabela inteira. Você vai ter que fazer meio no olho. Mas aqui estão as trincas, ó. Então, primeiro acha o AUG, que eu já mostrei para vocês, certo? O AUG a gente começava com uma metionina. Agora, e os outros? Você consegue encontrar? Procura eles aí e depois que você pausar o vídeo, aperta o play que eu vou dar a resposta, tá bom? Então aperta o vídeo já. E aí, foi? Se não foi, aperta o já agora porque eu vou mostrar a resposta. Vê se o de vocês ficou mais ou menos assim, ó. Metionina aqui embaixo, tirosina, glutamina e parada, tá certo? E aí você pode até ter feito isso daqui, não precisava, já vou mostrar por quê. Por que é tirosina? Na frente do U, embaixo do A, na frente do C. Esse aqui, certo? Glutamina, na frente do C, debaixo do A e na frente do A. O A é a terceira letrinha
Então é esse terceiro cara aqui, ó. E o que é a parada? Na frente do U, debaixo do A, na frente do A. A parada, gente, é quando termina, tá? Vamos olhar aqui esse caso especial. E se a parada é onde termina, depois não vem nada. Se você fez, ótimo, mas não precisava fazer. Mas se você fez, deveria ter dado U, C, C, dava serina, certo? Repara aqui, tem vários parecidos aqui, então não tinha grande necessidade de você achar o terceiro, porque tanto faz, todos eles dão na mesma. O fato de você ter várias sequências que dão o mesmo aminoácido é o que a gente chama, é porque a gente diz que o código genético ele é degenerado. Isso quer dizer que várias trincas diferentes dão no mesmo resultado final. Isso é bom porque a gente pode cometer erros no nosso DNA e trocar uma letra por outra. Então, vamos dizer que eu tinha a sequência UCC, que dava serina. Aí eu cometi um erro no meu DNA e eu gerei a sequência UCA, que também dá serina. Apesar de eu ter cometido esse erro, tá tudo bem, tá certo? Então isso é uma vantagem para a gente ter esse código degenerado. Então tem dois casos especiais que você precisa conhecer. O primeiro é o AUG da metionina, que eu já falei para vocês, mas eu não mostrei a importância. O AUG, ele é um aminoácido que ele é muito importante porque ele é sempre o primeiro aminoácido de uma proteína. Então, se a gente pensar que a proteína é como se fosse uma fila de um monte de aminoácidos de mãozinha dada, a metionina é sempre o primeiro, porque ele não precisa prender em ninguém. Isso faz com que o códon AUG seja muito importante. A gente chama ele de códon de iniciação. E ele é o códon de iniciação porque sempre que você tiver um pedaço de DNA e logo perto do começo tiver uma sequência AUG, comece a ler a partir dela. Tá? Tudo que vem antes do AUG, a célula não vai aproveitar. O AUG é o primeiro. Então, vai aproveitar porque ele vai usar para se prender e por aí vai. É o espaço onde o ribossomo pode se ligar, mas enfim. Para a proteína vai começar a ler, a usar aminoácidos do AUG para frente. Então vamos dizer que você pega uma sequência e tem lá, sei lá, U, C, A, U, G, certo? E aí mais um monte de letrinha depois. Em vez de você fazer as trincas aqui, ó, você não vai fazer isso. Você vai pular essas duas letrinhas e você vai fazer a trinca no AUG. Então você vai fazer o códon aqui, ó, certo? Porque se tiver esse AUG no começo, você tem que usar ele para começar a sua proteína, tá? Se o exercício falar que isso aqui é um trecho qualquer do meio do RNA, beleza. Aí você começa aqui no começo mesmo e vira o CA e por aí vai, tá? Mas se o exercício não falou que esse é um pedaço qualquer do RNA e tem um AUG logo no começo, pode ser uma pegadinha, então você tenta usar o AUG como iniciação, tá bom? Sempre tenta usar o AUG, se o AUG estiver bem no comecinho, tenta usar o AUG, vê se dá alguma alternativa. Se não der nenhuma alternativa, aí você aproveita todas as letrinhas mesmo, tá bom? Outro exemplo importante é esses paradas que apareceu na tabela aqui, tá? Eu comentei para vocês na aula de RNA transportador que a gente tem alguns RNA transportadores que não estão presos em nenhum aminoácido. São os RNAs transportadores que encaixam nesses códons aqui. Então, o códon UAA, UAG, UGA, os RNAs transportadores que têm o anticódon dele, ou seja, os RNAs transportadores que encaixam nele, não têm aminoácidos. Como eles não têm aminoácidos, quando você for olhar no ribossomo, esse aminoácido vai entrar no ribossomo, vai se mover entre os sítios, que são os pedaços do ribossomo, e não vão se prender na proteína. E aí o ribossomo vai andar para frente e a proteína que não tem onde se segurar. E aí a proteína se solta. Isso parece ruim, mas na verdade é assim que a proteína sabe que está pronta. Que daí ela pode se soltar do ribossomo e ir fazer a função dela. Tá bom? E a última matéria nova que a gente vai ver então no segundo ano, mutações. As mutações
Elas acontecem porque, assim, por mais que a gente faça os parzinhos no nosso DNA de maneira específica, às vezes o corpo erra na hora de parear e coloca lado a lado, frente a frente, duas bases nitrogenadas que não se encaixam. Essa sequência errada, ela pode fazer com que surja uma característica nova naquela espécie ou naquela família. Porém, é muito mais comum uma mutação gerar um defeito do que gerar uma característica nova e poderes de X-Men, tá bom? Por isso que a gente não tem um monte de Wolverine andando por aí. O importante é, esses erros podem acontecer tanto na hora de montar o RNA, e aí o impacto dele é muito menor, porque a gente nunca faz só um RNA, e o RNA tem vida curta, mas é muito sério quando a gente comete esse erro na hora de copiar o DNA, porque daí você vai gerar duas células novas que têm esse erro, e elas vão perpetuar esse erro para frente. Então, como é que esse erro acontece na duplicação do DNA? Você vai ter aqui o seu DNA, e esse DNA, para poder virar dois DNAs na hora da mitose, ele separa as duas fitas e usa a fita velha para fazer a fita nova, tá certo? Na maioria das vezes, ele vai fazer esses parzinhos bonitinhos que nem está aqui, e vai ficar tudo bem. Mas algumas vezes ele vai colocar uma letrinha na fita nova que não faz par com a letra da fita velha. Então, essas duas letras que não são complementares vão fazer uma abertura no DNA que a célula não vai permitir que aconteça. Então, a célula vem aqui e ela arranca uma das letras para corrigir esse problema e fechar o DNA de novo. Só que daí vem a nossa questão. A sua célula, as enzimas que fazem isso, elas não têm como saber quem é que está certo nisso aqui. Elas não têm como saber quem é a fita velha e quem é a fita nova, tá? Principalmente porque o conceito de certo, errado é meio complicado aqui, tá? Às vezes você pode mudar a sequência e ganhar um superpoder, ótimo, mas geralmente dá ruim, tá? Então o que acontece? Como a célula não sabe quem é o correto, ela tem 50% de chance de arrumar. O que ela pode fazer? Metade das vezes, ela vai arrancar da fita nova, então ela vai arrancar esse G vermelho aqui que não devia ter, que devia ter era esse C aqui, certo? Então ela vai arrancar o G, que estava errado, e vai colocar o C, que é igual à sequência original, tá? Então, nesse caso, removeu a mutação não ficou, tá? Só que nos outros 50% do caso, a célula vai arrancar a letrinha da fita velha e vai colocar a letrinha que precisa para encaixar. Então, repare que o G estava aqui, ele foi removido para colocar um C que não existia. Aqui, ó. Então, quando eu colocar esse C no lugar, eu mudei a minha sequência. Minha sequência era ATCG, aí virou ATCC, tá? Então, agora eu fixei a mutação. Eu tenho um mutante que vai passar essa característica mutante para frente. E por que isso é importante? Porque mutações, elas podem ser boas, mas podem ser muito, muito ruins. Um caso de mutação ruim que a gente discutiu bastante esse ano é o caso do câncer, que nada mais é do que uma mutação na hora errada no lugar errado, tá? O câncer, ele é a doença mais assustadora do mundo, provavelmente, porque ele pode atingir qualquer pessoa, de qualquer idade, que mora em qualquer lugar, tenha qualquer sexo, independente da cor da pele e do hábito de vida. Pode ser um monge tibetano, vegano, ou pode ser o americano mais obeso do país. Ele pode atingir os dois, tá? A questão é que ele não tem a mesma probabilidade de acontecer nos dois, mas tem a possibilidade. O que é o câncer? Ele ocorre quando uma célula comete um erro na hora de duplicar. Então você tem uma célula, ela vai receber um sinal para se multiplicar, seja porque a célula que ela vai substituir tenha morrido ou qualquer outra coisa do gênero. Quando essa célula recebe o sinal de se multiplicar, ela pode gerar uma das células filhas com um erro na sequência dos genes, e isso é uma coisa que acontece ocasionalmente, tá? Um erro no DNA não é um absurdo de raro assim. Quando que o câncer entra na história? Quando você erra os genes que regulam a duplicação da célula. Aí sim o papo fica sério.
Porque se você erra esses genes que regulam a hora da célula multiplicar, ela vai começar a se multiplicar fora de controle. E essas filhas que essa célula gerou vão ter o mesmo erro, então também vão se multiplicar fora de controle. Então isso é o câncer. E é por isso que é tão difícil de você encontrar a cura do câncer, porque o câncer não existe, o câncer é um sintoma. Encontrar a cura do câncer é a mesma coisa que tentar encontrar a cura da dor de cabeça. Tem dor de cabeça por N motivos. Você nunca vai achar um remédio que funcione para tudo. Então, você vai ter células se multiplicando e elas vão atrapalhar o funcionamento das demais. Até chega uma hora que elas atrapalham tanto, em tantos lugares diferentes, que o corpo vai entrar em óbito. Mas, como eu tinha falado, o câncer atinge todo mundo, mas não com a mesma chance. Tem alguns hábitos que podem facilitar esses erros, ou pode ter contato com substâncias que facilitam a ocorrência desses erros também. Essas substâncias que facilitam os erros genéticos é o que a gente chama de carcinogênico. Tá? E, geralmente, se for um produto comercializado, ele vai ser regulado. Algumas outras coisas também são causadoras de câncer, mas a gente não consegue regular tanto. Por exemplo, o sol. O sol ele tem a luz UV, que é um espectro de onda que é absorvido com muita facilidade pelo DNA, e o DNA ficando energizado ele quebra. E na hora de quebrar tem que consertar. E na hora de consertar a gente pode errar. Tá? Outra coisa que pode causar câncer é um vírus, que é o vírus HPV. A gente consegue regular? Não, mas a gente conseguiu criar uma vacina e agora as meninas são vacinadas contra esse vírus e esperamos que elas não consigam ter câncer de colo de útero. Então talvez a gente tenha conseguido curar, ou num futuro próximo a gente cure uma das formas de câncer. Tá? Mas, principalmente, nós temos hábitos que causam maior desgaste das células. Quanto mais as suas células se desgastam, seja por fumo, por álcool ou por qualquer outra coisa que você faça, quanto mais essas células morrem, mais a gente tem que substituir. Cada vez que você substitui, você tem que duplicar suas células que sobreviveram. Quando você duplica as células, você corre o risco de sofrer uma mutação que cause o câncer. Então, esse hábito, não é que o hábito necessariamente vai causar o câncer, não é como se você estivesse mergulhando em Chernobyl. Mas o fato de você estar desgastando suas células toda hora, ter que ficar fazendo células novas, já causa um desgaste que poderia forçar suas células a errar, tá certo? E para terminar, a terapia gênica que eu tinha falado para vocês, que é um dos grandes objetivos do projeto Genoma Humano. O que é a terapia gênica? É uma técnica que busca inserir genes de interesse numa célula, no organismo, e geralmente a gente vai colocar um gene numa pessoa que tenha o gene defeituoso. Então, por exemplo, eu posso ser diabético do tipo 1, eu tenho um defeito no meu DNA que eu não produzo a insulina. E aí a gente faz uma terapia gênica para inserir esses genes por várias técnicas diferentes nas minhas células. E aí eu artificialmente me curo, tá certo? Então essa tecnologia vem sendo desenvolvida e é uma tecnologia muito polêmica, porque em teoria eu não preciso fazer isso só com genes defeituosos. Eu posso escolher genes artificialmente e colocar, inclusive, genes de outras espécies, tá certo? Então, em teoria, eu poderia escolher as características dos meus filhos. Eu poderia escolher a cor do olho, cabelo, altura, traços de aparência. E isso, a humanidade ainda está com um trauma muito grande da experiência nazista, que terminou, infelizmente, num fracasso completo, porque se todo mundo pode escolher um modelo, a grande preocupação é que todo mundo escolha o filho da moda que passa na televisão. Então todo mundo faria, teoricamente, a moda atual seria fazer crianças de olhinho azul, cabelinho loiro, encaracoladinho, rosinha, não sei o que, alto, certo? Então seria seguir padrões da moda. Se a gente já faz isso com roupa, imagina com aparência, imagina com o corpo, certo? E se a gente já faz com o corpo, na verdade. Então imagina se você pudesse fazer as pessoas nascerem assim, tá? O grande problema é, primeiro, aí a discriminação racial poderia ir para o teto, certo? E principalmente essa constante busca por humanos aprimorados, tá? Tem um filme muito legal chamado Gattaca, que o nome já é interessante porque só professores de biologia vão entender, certo?
Repare que é o nome do filme é usando as letrinhas do DNA, tá? E a ideia desse filme era justamente essa. Você tinha uma sociedade em que todas as pessoas eram feitas em laboratório, então você escolhia os melhores genes. Dependendo dos genes que a pessoa tinha, ela podia ter um emprego X ou Y. Então, por exemplo, um dos personagens, ele queria ser astronauta. Só que uma pessoa virar astronauta, você precisa investir muito dinheiro no treinamento dessa pessoa. Então eles faziam uma análise genética da pessoa para ver se ela tinha alguma deficiência genética, uma fraqueza genética. Então assim, não, tá vendo? Esse gene aqui, ó, ele te dá 25% de chance de você infartar aos 40 anos. Então eu não vou investir nesse cara, tá? Então a mesma coisa acontecia com empresas, a mesma coisa acontecia em qualquer lugar. Então é uma ideia muito interessante de quanto que essa busca por um super-humano pode gerar uma discriminação daquelas pessoas que não participarem dessa busca, certo? E outra coisa que a gente também pode falar sobre inserção de genes, que já não é terapia gênica, tá? Mas é a mesma ideia, são os transgênicos. Então o que é um transgênico? É você pegar um gene de uma espécie, um gene que você já mapeou e sabe o que faz, e colocar em outra espécie. Então vamos dizer que eu tenho uma plantação de feijão e a folha do feijão produz um cheiro que afasta gafanhoto, certo? Por isso a plantação de feijão não é mordida pelos gafanhotos. Aí eu olho minha plantação de milho toda destruída e falo, putz, se eu pudesse pegar esse gene do cheiro e colocar no meu milho, eu economizaria milhões de dólares em veneno e agrotóxico. Então, isso é o transgênico. É você tirar um gene de uma espécie, um gene que você saiba o que faz numa espécie, e colocar esse gene em outra espécie. Tá? Isso sofreu muito preconceito também, mas principalmente porque as pessoas não entendiam. Então, quando você falava de transgênico, todo mundo falava assim, vai causar câncer, porque se é seu homem que fez, vai causar câncer, e não sei. E assim, você come essa substância no feijão. Não sei por que no milho seria a desgraça do universo. Mas, eventualmente, as pessoas começaram a entender que você pode reaproveitar esses genes em outras espécies. O difícil é fazer a outra espécie ler essa característica. Porque não é só ter um gene, você tem que ter uma regulação do gene, você tem que acertar a concentração do gene, o momento para ler, o local para ler. Então não é uma coisa simples, tá? Mas é um ramo da biologia que tem crescido muito e se desenvolve a passos largos e pode ser um mercado de trabalho legal para vocês, tá bom? É um mercado legal de pesquisa, pelo menos. E por último, uma coisa que a gente pode começar a conversar hoje em dia é uma coisinha chamada biologia sintética, que essa sim já é um pouquinho mais livre, com muito potencial para o bem e para o mal. Que biologia sintética a gente consegue hoje em dia fazer DNA do zero. Eu posso, num laboratório mais ou menos, laboratório da USP em São Paulo, eu posso pegar um kit de DNA, montar uma sequência aleatória, de um DNA aleatório, colocar na bactéria e ver o que faz, certo? Então, isso aí já entra um pouquinho mais perto dos medos que o pessoal tinha com o transgênico, porque aí sim a gente está inventando genes que não tem lugar nenhum. Aí o negócio por um lado, interessante e excitante, porque você tem uma certa liberdade de criação. Por outro lado, pode dar uma chance grande de dar ruim, tá certo? Então, mais polêmica aí para a gente discutir no futuro e principalmente mercados de trabalho que vocês podem ficar interessados, tá bom? Já tem até pesquisador clandestino alegando que já fez clonagem humana por aí, então é um ramo que está pegando fogo e pode ser bem legal, tá bom? Pessoal, para esse ano aqui de aula comum é isso. Não foi um ano fácil. A matéria do segundo ano é a mais difícil de biologia do colegial. E não se preocupem, porque a gente vai revisar essas partes mais importantes no comecinho do ano que vem, porque DNA cai muito no vestibular. Então, não vai ser ignorado. Você que estava com dificuldade, que não conseguiu entender direito, ano que vem a gente vai trabalhar isso, tá? E para quem quiser, todos vocês estão convidados a fazer o nosso meet na semana que vem para tirar dúvida do primeiro bimestre.
Aí na outra semana um Meet para tirar dúvida do segundo, depois na outra tirar dúvida do terceiro e assim por diante. Tá bom?